Oi, tudo bem? A segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, diz assim: Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto Jesus como seus discípulos, ele sempre vai estar nos estimulando a crescer espiritualmente. Por exemplo, o Senhor Jesus aos seus discípulos disse: Vocês não creram ainda? Vocês estão tanto tempo comigo e ainda não compreenderam? Por exemplo, o autor aos Hebreus: Vocês deveriam ser mestres pelo tempo. O apóstolo Paulo: Desenvolvei a vossa salvação. E o apóstolo Pedro aqui, onde nós lemos: Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então você vai ser sempre direcionado a crescer. E o que nós podemos fazer para crescer? A pergunta que nós deveremos fazer é: o que tem nos impedido de crescer? Essa é a pergunta fundamental. Por exemplo, uma planta, ela está crescendo. O que pode impedir ela de crescer? Um obstáculo, um muro. A planta está crescendo. A partir do momento que ela dá de encontro a um muro, ela não consegue mais. Algumas conseguem ainda subir o muro, mas a maioria para naquele muro e fica patinando ali para crescer. Fica minguada. Um ateu, por exemplo, para ele crescer e deixar de ser um ateu e virar um crente em Jesus Cristo, ele precisa derrubar o muro da lógica. Se ele querer entender a Deus segundo a sua lógica, que 2 mais 2 é 4, ele nunca vai compreender a Deus e vai morrer ateu. Um idólatra, por exemplo, para ele deixar de ser idólatra e crescer e virar um crente que adora a Deus em espírito e em verdade, ele precisa derrubar o muro da superstição. Porque todo idólatra é um supersticioso. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi lá em Atenas e viu a cidade entrega à idolatria. Ele disse lá: Homens atenienses, em tudo eu vos vejo um tanto supersticiosos. Foi o que ele falou para aquele povo: olha, eu vejo vocês são tanto supersticiosos. Então, o que impede uma pessoa de crescer e deixar de ser idólatra e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade é a sua superstição. E um crente que já não é mais ateu, que já não é mais idólatra, que adora a Deus em espírito e em verdade, o que impede ele de crescer? Duas coisas, de muitas, mas duas coisas que eu observo que nos impede de crescer. A primeira é tentar colocar Deus dentro da nossa teologia. Tentar compreender Deus e fundamentar Ele dentro da nossa teologia. Deus, ele é maior do que as Escrituras. O apóstolo, o João Batista, melhor dizendo, ele falou para os judeus: olha, não confie que vocês são filhos de Abraão, porque as Escrituras dizem que vocês são filhos de Abraão. Porque até de pedra Deus suscita filhos de Abraão. Então, se você for querer fundamentar Deus ali só nas Escrituras, Deus até de pedra ele faz filho de Abraão, até de pedra Deus levanta discípulos, até ele salva quem ele quiser, ele faz o que ele quer. Então, isso não é crer, isso não é ser liberal, isso é crer na liberdade de Deus. Então, uma das coisas que nos impede a crescer é querer empurrar Deus dentro da nossa teologia. E não procurar ver Deus dentro do espírito do Evangelho, ver Deus dentro do espírito de Jesus e da personalidade de Jesus. Você lê as Escrituras e chega até Jesus e compreende como Jesus tratou a vida e o mundo e os homens, e a fé e a religião e a política, aí você começa a crescer. Mas se você querer colocar Deus dentro da sua teologia, você vai ficar minguando, porque isso vai ser um muro para o seu crescimento. Outra coisa que tem impedido a nós de crescermos é não fazer diferença de instituição para a igreja. A instituição é um organismo eclesiástico que o apóstolo Paulo usou como ferramenta para organizar a comunidade cristã que aceitava Jesus. Vou te dar um exemplo. Aqui é a instituição. E aqui é a igreja, o copo d'água, olha. Então eu coloquei a água, o copo serve para mim organizar a água.
Mas eu posso beber água direto da torneira na minha mão. Mas um copo é bem melhor. Mas o copo não é a água. Muitas pessoas não estão fazendo diferença entre o copo e a água. Porque tem instituição que é pela igreja, que ela gira em torno de Jesus Cristo. Agora tem instituição que ela gira em torno, ela gira em torno de si mesma, das suas tradições. Ela não gira mais em torno de Jesus Cristo, nem do Evangelho. Ela com o tempo, ela virou uma instituição tradicional, mas ela gira em torno das suas tradições. Acaba virando um sistema político, religioso, que já perdeu, pelo menos ali, o objetivo da sua caminhada. Então, quando você não sabe fazer diferença da instituição pela instituição, você fica girando, servindo a instituição e cansando e afadigando, aí as coisas não mudam. Mas quando você sabe fazer diferença entre a igreja e a instituição, irmãos, aí a gente cresce. Porque a instituição, ela só serve para isso, organizar a água. Eu acho que se a gente entender isso, a gente começa a crescer, fazer diferença. E entender que tem instituição que ela gira em torno de Cristo. E existe instituição que ela gira em torno de si própria. Ela virou um sistema religioso, político, muito bem organizado, mas Deus está lá, o Espírito Santo está lá, vai ter salvação, mas ela virou isso. E se a gente ficar abraçando tradições e usos e costumes, a gente vai virar um crente minguado e vai morrer minguado. O ateu vai morrer ateu, o idólatra vai morrer idólatra e você vai virar um crente minguado. Tem o Espírito Santo, mas nunca vai crescer. Porque o Espírito Santo não é garantia que eu vou crescer espiritualmente. A Bíblia diz que na salvação que até os loucos não errarão o caminho. Então vai ser salvo pessoas de toda qualidade. Então, a gente tem que fazer essa separação entre instituição e igreja. Por exemplo, estou falando com o maior respeito aqui, mas eu só estou chamando as coisas como elas são, para a gente ter um ensino proveitoso. Por exemplo, é possível ser bom de Assembleia de Deus e não ser bom de Evangelho. É possível eu ser um bom católico e não ser bom do Evangelho. Como é possível ser um bom católico e um bom discípulo de Jesus? E como é possível ser um bom assembleiano e discípulo de Jesus? Mas o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu sei lá na Assembleia de Deus e agir, e falar, e andar, e cultuar, eu sei a linguagem, eu sei também como ser um católico, porque eu tinha um pastor que ele falava, quem é fiel em todo lugar. Então a gente se dá bem. Se você pegar o Neymar, que é bom de futebol, onde você colocar ele para jogar bola, ele vai jogar bem. E quem é fiel, aonde você colocar ele vai se destacar e ele vai se desenvolver e ele vai crescer naquele lugar porque ele é fiel, ele tem caráter, ele vai ser reconhecido, vai ser respeitado, ele tem seus dons. Então, eu sei ser um assembleiano, eu sei ser um adventista, eu sei compreender o que a Igreja Católica requer de mim e ser um católico. Então, isso não é ser arrogante, isso é dar nome às coisas. Porque se eu ficar aqui com ética, com conchavo, a gente não vai ter um ensino proveitoso do que a gente está querendo passar aqui. Então é passível e é muito possível ser um ótimo assembleiano e ser um péssimo discípulo de Jesus. Mas dá para ser as duas coisas. É passível ser um ótimo católico reconhecido e ser um péssimo discípulo de Jesus. É passível ser um ótimo adventista, entender o que eles requerem de mim, ir lá e fazer do jeito que eles gostam e ser um péssimo discípulo de Jesus. E ser os dois. Então a gente precisa compreender essas diferenças, porque isso nos impede de crescer. O Evangelho não tem... A instituição ela só serve para organizar o verdadeiro sentido do Evangelho, que é a igreja. E nós precisamos entender isso para fazer essa diferença. São muros que nos impedem de crescer. Parar de colocar Deus na nossa teologia e procurar entender
ler Cristo, procura ler Cristo e fazer separação do que é igreja e do que é instituição. Se você pegar o apóstolo Paulo e trazer para cá agora, no nosso tempo, e perguntar para ele, ó, aqui é a nossa igreja. Não está tendo culto, mas ali é a nossa igreja. Ele falou, não, ali não é uma igreja, ali é um templo. Um lugar que vocês construíram para tomar chuva. Para não tomar chuva, mas a igreja não é isso. A igreja é eu sou você. Ele vai ter esse entendimento. Então, porque muitas pessoas não sabem fazer essa divisão e essa diferença. Entendeu? Então, isso nos impede de crescer. Tem pessoas colocadas em altos cargos, estão no cartazes de altos congressos, são conhecidos pela igreja, mas não são conhecidos por Jesus. E tem um caso na Bíblia, assim, Atos 23, apresentaram dois, chamado Barsabás e Matias. Os discípulos apresentaram esses homens a Deus. E lançaram sorte e caiu em Matias. A igreja escolheu Matias, mas Jesus tinha escolhido o apóstolo Paulo. A igreja fez uma escolha, mas Deus falou, não, eu nem conheço Matias. Eu conheço o apóstolo Paulo, é esse que vai ser o segundo apóstolo. Olha só, a igreja com a maior vontade do mundo escolheu Matias. Fez até um ritualzinho lá, mas Jesus tinha escolhido o apóstolo Paulo. Então a gente tem que saber fazer essa diferença, porque Matias nunca mais se ouviu falar dele. Agora o apóstolo Paulo, a gente cita ele até hoje. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus, crescer na graça e no conhecimento.